Olá! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Argonautas, da Maggie Nelson. Eu estava ouvindo falar muito de Maggie Nelson em toda parte na internet. Nos jornais, resenhas, Instagram. Estava me parecendo assim uma autora interessante. Cheguei a conversar com alguns amigos e falei, vamos ler essa moça. E o último livro dela, um livro que ela lançou nos Estados Unidos em 2015, foi publicado aqui no Brasil pela Autêntica, né, traduzido como Argonautas, em inglês é The Argonauts, né, acho que fala. E ele sai por essa coleção da Autêntica chamada Argos, que é organizada pelo Rogério Bertoni, que também é o tradutor dessa edição, desse livro, que é o primeiro dessa coleção. Que, pelo que eu entendi, é uma coleção que fala de identidade, tanto que um dos títulos é Foucault e a teoria queer. Então eu acho que é uma coleção que discute identidade. E a Maggie Nelson é uma autora, então, norte-americana. Ela é crítica literária, ela é professora, ela é ensaísta. Até onde me consta, os livros dela são quase todos de não ficção. Mas ela trabalha muito com análise de obras de arte, né, com estudo de obra de arte e poesia. Bom, definir Argonautas é um pouco difícil, porque ele mistura alguns gêneros, o que é muito interessante porque o assunto do livro também é uma espécie de reflexão sobre o binarismo das coisas e sobre aquilo que não se encaixa nesses binarismos, então também sobre essas identidades híbridas e fluidas. O livro então mistura biografia, memória com ensaio, com teoria. Então a Maggie vai falar de coisas da vida dela, ela começa falando do relacionamento dela, depois ela vai falar de maternidade, vai falar sobre a mãe dela, então ela vai falar bastante de relacionamento, de família, e a partir dessas experiências dela, ela vai começar a refletir a partir das leituras que ela tem. Então é uma associação dessas vivências, dessas experiências com o repertório teórico que ela tem. Então ela vai citar Foucault, vai citar Freud, vai citar Winnicott, vai citar Roland Barthes bastante, inclusive o título tem a ver com uma citação do Roland Barthes. Vai citar Susan Sontag e uma série de outras pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas assim, ela associa bem, a leitura é bem sobre essas duas coisas, a vida, a experiência e a leitura. O livro pode ser considerado em grande parte uma declaração de amor, já que ela vai falar tanto do relacionamento amoroso dela com um artista chamado Harry Dodge. Harry Dodge é uma pessoa que tem gênero fluido e ele é um transgênero, passou por uma espécie de transição. Em vários momentos do livro, a Meg se refere ao Harry, né? Inclusive logo no início, né? Ela não escreve somente como se estivesse fazendo um ensaio, ela em vários momentos direciona a fala para ele. E o livro é, então, em grande medida, uma declaração de amor assim muito bonita para esse marido dela. E para a família dela também, eu acho, porque ela vai falar do relacionamento dela com a mãe dela, com os filhos dela. O Harry já tinha um filho e a Maggie tem um filho com o Harry, né, que eles concebem com doação, com um doador de esperma. E eles vão falar bastante também do relacionamento do Harry com as suas mães, né? Com a mãe adotiva, que foi a mãe que criou mesmo durante toda a vida, que ela chama da mãe de verdade, e com a mãe biológica que o Harry acaba conhecendo em determinado momento da vida. Então, assim, eu acho muito bonito. Essa é uma parte do livro que é muito bonita porque ela é, sim, sobre relacionamento, sobre o efeito que essas coisas têm na nossa vida. E o livro, ele acaba tendo esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele é muito teórico, né? E muito quase científico no modo como ele analisa as coisas e com as citações todas, ele é um livro um pouco emotivo também. Ele é um livro sobre o efeito emocional desses relacionamentos. E a Maggie, então, vai explorar bastante essa coisa do não convencional ou do não binário na arte, na maternidade, na sexualidade, na relação na não exercer da vida da mãe, né? Naquilo que não se associa a uma mãe ou a uma maternidade. E é aquilo que ela chama o tempo inteiro de queer, né? Então, o que seria uma família queer.
Eu preciso esclarecer que meus conhecimentos sobre teoria queer é nulo, né? Então, assim, eu li alguns artigos na internet, mas eu não tenho leitura de livro, leitura teórica pesada, não tenho. Então, tem grande chance de dizer bobagens aqui nesse vídeo, mas o livro é muito instigante. A Meg faz uma reflexão muito interessante também sobre as palavras, se as palavras são suficientes, se elas não são, se elas dão conta da informação. E aí, o título do livro tem muito a ver com isso. Eu vou ler uma das minhas passagens favoritas. A Meg usa uma citação que o Barthes faz, então, em relação a esse mito do Argo, dos Argonautas. Os Argonautas, então, eles eram esse grupo de 50 homens liderados pelo Jasão, e eles fazem aventuras nesse barco chamado Argo, né? E a principal delas é a busca pelo Velocino de Ouro. E o Argo, o que ele vai dizer aqui é que, embora o Argo sempre se mantenha com o mesmo nome, né, Argo, ele nunca é exatamente o mesmo barco, porque ele vai sempre demandando reformas. Então eles vão sempre mudando as peças do barco, mas o barco continua sendo o mesmo. E é muito interessante essa metáfora que ela vai fazer a partir da citação do Barthes, para falar de como isso se aplica a pessoas, a sentimentos e a conceitos, né? De como você sempre vai ter um nome só, mas você não exatamente é sempre a mesma pessoa, ou o conceito é a mesma coisa, enfim. Deixa eu dar uma lida aqui nessa citação. 1 ou 2 dias depois da minha declaração de amor, hoje de uma vulnerabilidade brutal, eu te mandei o trecho de Roland Barthes por Roland Barthes, em que Barthes descreve como o sujeito que diz eu te amo se parece com um argonauta que renova seu navio durante a viagem sem lhe mudar o nome. Assim como as partes do Argo são trocadas com o tempo sem que o barco deixe de se chamar Argo, o significado de eu te amo deve ser renovado a cada uso da frase pelo amante, pois a própria tarefa do amor e da linguagem consiste em dar a uma mesma frase inflexões sempre novas. Já por esse fragmento a gente vê como é que a Meg fala de coisas íntimas da vida dela aqui, ela fala de coisas bastante íntimas. E a Meg tem umas opiniões, assim, muito originais e muito, assim, fora da casinha do grupo com o qual ela se identifica, e normalmente a gente lê coisas. Então ela vai ter umas opiniões aqui sobre homossexualidade, por exemplo, ou sobre aborto, que eu não vou dizer, vou deixar para vocês descobrirem na leitura, mas que são bem polêmicas, assim, são bem aquilo que você não achava que ela ia dizer, mas ela disse. E eu acho isso instigante, assim, é um modo de você pensar a coisa de um modo diferente, mostra um pouco, assim, que as reflexões dela não estão, de um certo modo, totalmente sujeitas a um discurso já estabelecido, né? Que ela na verdade, está muito disposta a questionar esse discurso, o que eu acho ótimo, na verdade, né? Eu posso não concordar com tudo que ela diz, mas eu acho que faz parte do processo de reflexão você contestar o discurso mesmo do grupo com o qual você se identifica. Isso faz parte até da tentativa de melhorar esse discurso, né? E de tornar a agenda do grupo mais precisa ou mais justa, enfim. Mas enfim, livro muito instigante. Ela vai fazer umas reflexões aqui muito interessantes sobre maternidade, de que eu gostei bastante. E a Gisele Abespachi fez um vídeo tão bonito sobre o livro, porque o livro parece ter tido pra ela... Sabe aquele livro que parece que foi escrito pra gente? Assim, esse parece que foi um livro que foi escrito pra Gisele. A Gisele se identificou muito com o livro, com o modo como a Meg reflete sobre as coisas. E uma coisa que a Gisele fala no vídeo dela e que é real, é que assim, a Meg parece ser o tipo de pessoa que quando tem dúvidas ou questões em relação a algum assunto, ela vai para os livros, né? Ela vai estudar. Esse é o modo dela de entender as coisas, de refletir sobre as coisas, é com um estudo. E que a Gisele se identificava muito com ela, e que isso tá de fato muito presente aqui, que também foi uma coisa que me agradou muito, né? E é interessante perceber como mesmo as leituras que a Meg faz desses textos já é uma leitura sui generis, né? Ela muitas vezes faz interpretações já bastante originais sobre o que as pessoas estão dizendo. Enfim, livro muito instigante, espero ler logo mais alguma coisa dela. Se você já leu alguma coisa da Meg Nelson, além de Argonautas, me indica. E se você já leu Argonautas, me diz também aí o que você achou. Beijos e até a próxima. Tchau!